Oi, alunos! Bom, nós já começamos a estudar química e já sabemos que a química é a ciência que estuda a matéria e suas transformações, ou seja, o objeto de estudo da química é a matéria. E o que é matéria? É tudo aquilo que a gente pode ver, sentir, perceber, tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. A matéria pode estar no estado sólido, líquido ou gasoso. Toda matéria é formada de átomos. Os átomos se ligam e formam as moléculas formam as substâncias, que é a própria matéria. Então, tudo que existe é formado de átomos de tipos diferentes. Os tipos de átomos nós chamamos de elementos químicos, por exemplo, hidrogênio, oxigênio, carbono, alumínio. Todos esses elementos químicos, como eles são muito abundantes e são muito importantes, a gente já conhece, já ouviu falar muito sobre eles. Mas existem os elementos químicos mais desconhecidos, porque são mais raros. Por exemplo, molibdênio, ítrio, praseodímio. São elementos químicos mais raros. E todos eles juntos formam tudo que existe na natureza. É como se fosse o alfabeto, que tem letras e uma letra não diz nada, mas uma letra juntando-se com outras letras formam as palavras, que formam as frases, que formam os textos e que dizem as coisas. Assim é na natureza. Átomos de tipos diferentes, ou seja, de elementos químicos diferentes, formam moléculas diferentes que formam substâncias diferentes. E a substância é a própria matéria. O ar é matéria, a água é matéria, nós somos matéria, tudo que existe é matéria. O ar é matéria, mas eu não estou vendo o ar. Você não vê o ar, mas você sente o ar e a gente sabe que ele ocupa lugar no espaço. Então, o ar é matéria. A matéria pode estar no estado sólido, líquido ou no estado gasoso. Então, se a gente pegar essa matéria, um biscoito, que é matéria, tudo que existe é matéria. Então, ele é formado de várias substâncias. Essas substâncias são formadas de átomos. Por exemplo, digamos que ele tenha açúcar, glicose. Uma molécula de glicose é formada por átomos. Ele tem trigo tem amido. Uma molécula de amido formada por átomos. Ele tem leite tem proteína. A proteína formada por átomos. E assim a gente tem vários tipos de átomos formando moléculas diferentes, formando substâncias diferentes que deu nesta matéria. E se a gente pegar esta matéria e começar a dividir sucessivamente, continuar dividindo, se a gente conseguisse chegar na última parte desta matéria, a gente ia chegar em um átomo. Lógico que a gente não vai conseguir, porque um átomo é algo muito pequeno. Ninguém nunca viu um átomo. Então, como é que a gente sabe como é um átomo? Como é que a gente sabe que ele existe? Bom, cientistas estudaram a forma como eles se comportam e a partir dali desenvolveu um modelo atômico. O modelo atômico aceito atualmente é este aqui. Mas como a ciência é algo que está sempre mudando, que está sempre se reinventando, se atualizando, outros modelos anteriormente foram propostos, mas eles já foram descartados. Nós temos este modelo que a gente estuda e que a gente aceita atualmente. Então, todo átomo de qualquer elemento químico ele tem a mesma estrutura básica, que é um núcleo e uma eletrosfera, ou seja, um átomo tem duas partes, núcleo e eletrosfera. Núcleo a parte central, eletrosfera a parte externa. Nestas duas partes do átomo estão as partículas que formam o átomo. Tem 3 tipos de partículas formando um átomo. Os prótons, os nêutrons que estão no núcleo e os elétrons que estão na eletrosfera. Estas partículas têm naturezas diferentes. Por exemplo, o próton. O próton ele tem massa, quantidade de matéria e tem carga
positiva. O nêutron tem massa, quantidade de matéria. E como o nome está dizendo, ele é nêutron, carga zero. O nêutron não tem carga. Os elétrons que estão lá fora, lá na eletrosfera, eles são tão pequenos que a massa é irrisória, ou seja, considera-se que o elétron não tem massa, ele tem carga negativa. Então, prótons com carga positiva e massa, nêutrons com massa e sem carga, e elétrons com carga negativa e sem massa. Então a gente pode dizer que a massa de um átomo está no seu núcleo, com os prótons e os nêutrons. E a eletrosfera é apenas uma nuvem elétrica. Bom, se a gente for fazer uma comparação para tentar entender a diferença do tamanho do núcleo para a eletrosfera, vamos pensar num átomo como um estádio de futebol. Pense no campo e uma bola no centro do campo de futebol. Esta bola seria o núcleo e todo o estádio seria a eletrosfera. Como a gente já sabe que a massa está no núcleo, que a eletrosfera não tem massa, é só carga elétrica negativa, então a gente pode dizer que um átomo ele é composto na sua maior parte em espaço vazio, porque a massa está no núcleo e o núcleo em relação à eletrosfera ele é muito pequeno. Então, como eu estava falando, o que diferencia um elemento químico do outro é apenas a quantidade destas partículas. Por exemplo, o hidrogênio, o elemento químico hidrogênio é o mais simples, é o mais leve, ele tem um próton e o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, o elemento químico hidrogênio, um átomo do elemento químico hidrogênio, tem um próton. Se ele tem um próton, ele tem um elétron. Então, uma carga positiva, próton, uma carga negativa, elétron. E como uma carga negativa anula uma positiva e vice-versa, a carga do átomo é zero. Um átomo é eletricamente neutro. Então a gente começou pelo hidrogênio, mais simples, número atômico 1, um próton, um elétron. Dali, os elementos químicos vão sendo mais complexos. Por exemplo, o seguinte é o hélio, que tem número atômico 2. No caso, o hélio teria o quê? 2 prótons e teria 2 elétrons. O número de nêutrons pode variar, mas o número de prótons é igual ao número de elétrons. E é o número de prótons, que a gente chama de número atômico, que é a identidade do átomo, que identifica o elemento químico. Se o elemento químico tem um próton e um elétron, ele é o hidrogênio. Se ele tem 2 prótons e 2 elétrons, ele é o hélio. Se ele tem 8 prótons e 8 elétrons, ele é o oxigênio. E assim sucessivamente. E como eu estava falando, átomo sozinho não faz nada, ele se liga formando moléculas e as moléculas formam as substâncias. Vamos ver um exemplo de uma substância muito comum e que a gente não vive sem ela, que é a substância água. A substância água, ela é formada pela molécula de H2O. Esta é a fórmula molecular da água. Aqui nós temos a fórmula estrutural da água. Lógico que isso é um esquema. Não é que um átomo de oxigênio seja um ozinho pequenininho. Não. Este é o símbolo do elemento químico oxigênio, o O. Como o H é o símbolo do hidrogênio. É uma forma de representar o átomo. Então aqui a gente está representando uma molécula, ou seja, 2 átomos do elemento químico hidrogênio se ligam a um átomo do elemento químico oxigênio, formando a molécula de H2O, que forma a substância água. Aqui nós temos a representação de moléculas de H2O
2 átomos de hidrogênio, 1 de oxigênio, formando a molécula de H2O. E um monte de moléculas de H2O formando a substância água. As moléculas podem se ligar, podem ser formadas de átomos de mesmo elemento químico, como o gás oxigênio. O gás oxigênio tem a molécula O2, ou seja, 2 átomos do elemento químico oxigênio, somente o elemento químico oxigênio. Esta é uma molécula simples, porque só é formada de um tipo de átomo, de elemento químico. O gás hidrogênio, H2, 2 átomos do elemento químico hidrogênio, forma a molécula de H2, que forma a substância gás hidrogênio. Essa molécula é uma molécula simples. Mas já temos as moléculas compostas, que têm 2 ou mais elementos químicos formando, como a água, que tem hidrogênio, elemento químico hidrogênio e elemento químico oxigênio. E assim sucessivamente. A gente tem as moléculas pequenas, como a molécula de O2, a molécula de H2O, que são relativamente pequenas. E a gente tem moléculas maiores. Uma molécula de proteína, uma molécula de DNA é muito maior do que uma molécula de H2O. E assim a gente tem todas as coisas da natureza sendo formadas. E um cientista chamado Mendeleev, ele resolveu agrupar todos os elementos químicos que foram descobertos numa tabela chamada tabela periódica. Na tabela periódica, ele organizou os elementos químicos por ordem de complexidade, ou seja, por ordem crescente de número atômico. O que é número atômico? É o número de prótons de um átomo, que é o mesmo número de elétrons. O número de prótons igual ao número de elétrons. Por exemplo, aqui no começo da tabela periódica, o primeiro, o mais simples, o mais leve, é o hidrogênio, número atômico 1. O hidrogênio tem um próton e um elétron. Lembrando que o número de nêutrons pode variar. Então, a identidade de um átomo, de um elemento químico, é o seu número de prótons, que é igual ao número de elétrons. Em seguida, nós temos o hélio. O hélio tem número atômico 2, 2 prótons, 2 elétrons, e assim sucessivamente até os mais pesados, os mais complexos. Por exemplo, o elemento químico urânio. O urânio tem número atômico 92. Significa que ele tem 92 prótons. Pensa aí na próton massa. A massa do urânio, que tem 92 prótons, é muito maior do que a massa de um hidrogênio, que tem um próton. Então, o urânio é mais pesado, é mais denso, é mais complexo. E assim são todos os elementos na tabela periódica, que combinados uns com os outros formam moléculas diferentes, que formam substâncias diferentes, ou seja, matérias diferentes. Como eu falei também, os elementos químicos, eles podem estar no estado sólido, líquido ou gás. Em temperatura ambiente, nós temos alguns deles no estado gasoso, como o oxigênio, o nitrogênio, o hidrogênio. Todos eles, em temperatura ambiente, estão no estado gasoso. Existem aqueles que, em temperatura ambiente, estão no estado sólido, como o alumínio, o cobre, o ferro, o ouro, a prata. E existem apenas 2 que estão no estado líquido, em temperatura ambiente, que é o bromo e o mercúrio. Só esses 2 elementos químicos em temperatura ambiente estão no estado líquido. Isso não quer dizer que o ferro, que é sólido, possa passar para o estado líquido. É só acrescentar calor, é só aquecer, fundir, dar uma temperatura alta e o ferro entra em fusão, ele derrete. Então ele passa do estado sólido para o estado líquido. Isso basicamente pode acontecer com todos os elementos químicos. Então é isso. Mais para frente a gente vai estudar a tabela periódica mais aprofundadamente. Hoje eu quis passar aqueles conceitos iniciais da química para que vocês não esqueçam.
conceito de átomo, de molécula, de substância, de elemento químico e saber que a tabela periódica existe para ser consultada e ela nos dá as características de cada elemento químico. A gente já sabe que elemento químico é um tipo de átomo que forma moléculas diferentes, que formam substâncias diferentes. Por hoje, a gente fica aqui. Eu espero que vocês continuem em casa se cuidando, em isolamento, que é muito importante, porque a gente precisa esperar passar esse perigo do contágio com o coronavírus, que está matando muita gente, mas não vamos deixar de aproveitar este momento para fazer coisas úteis, como estudar, como aprender. A quarentena não significa ócio. A quarentena pode ser uma oportunidade para ler, para estudar, para aprender. Vou repetir aquilo que eu sempre falo em sala de aula. Ciência é saber, é conhecimento. E conhecimento é poder. Quanto mais você conhece, quanto mais você sabe, maior o seu universo. Então, não vamos ser aquele tipo de pessoa que não quer saber das coisas, que não se interessa, que acha chato estudar. Achar chato estudar é achar chato saber. E uma pessoa que não tem curiosidade, que não tem interesse em saber das coisas que lhe cercam, da sua própria natureza, da natureza do meio ambiente, do universo em que ela está inserido, é uma pessoa que tem um universo muito pequeno. Eu espero de todos os meus alunos que eles sejam pessoas que queiram o seu universo cada vez maior. E a gente só amplia o nosso universo com o nosso conhecimento, ampliando o nosso conhecimento. Então, em casa, se protegendo, higienizando, cuidado com o contágio com o coronavírus, mas vamos ficar em casa aproveitando o tempo da melhor forma possível, ok? Beijinho e logo logo a gente se vê na escola com fé em Deus.